Deus Todo-Poderoso diz: o conhecimento da autoridade de Deus, do poder de Deus, da própria identidade de Deus e da substância de Deus não pode ser alcançado confiando na sua imaginação. Já que você não pode confiar na imaginação para conhecer a autoridade de Deus, então de que maneira você pode alcançar um verdadeiro conhecimento da autoridade de Deus? Você deve comer e beber as palavras de Deus, ter comunhão e experimentar as palavras de Deus para aos poucos vir a experimentar e verificar a autoridade de Deus e ganhar uma compreensão gradual e um conhecimento progressivo dela. Essa é a única maneira de alcançar o conhecimento da autoridade de Deus. Não há atalhos. Pedir que vocês não imaginem não é o mesmo que fazê-los esperar passivamente a destruição ou impedi-los de fazer qualquer coisa. Não usar seu cérebro para pensar e imaginar significa não usar lógica para inferir, não usar conhecimento para analisar, não usar a ciência como base. Mas, ao invés disso, reconhecer, verificar e confirmar que o Deus em que você crê tem autoridade, confirmando que ele tem soberania sobre seu destino e que o seu poder sempre prova que ele é o único Deus verdadeiro, por meio de suas palavras, da verdade e de tudo que você encontra na vida. Essa é a única maneira de qualquer pessoa obter uma compreensão de Deus. Amém. Eu achava que, só passando por algo grande e testemunhando milagres, eu conheceria a autoridade de Deus. Meu entendimento sobre a autoridade dele era muito limitado. Eu vi nas palavras de Deus que o mais importante para conhecer a autoridade dele é vivenciar suas palavras no dia a dia. E ao vivenciar suas palavras, vemos a autoridade e soberania dele sobre tudo. É assim que a nossa fé em Deus cresce. Sim. Gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência. Ótimo. Ano passado, aconteceu uma infestação intensa e repentina de insetos em quase 1.000 metros quadrados da plantação da minha família. E eles comeram tudo, os frutos, as flores e até as folhas. Fiquei preocupado com aquilo e conversei com minha família sobre como nos livrar deles. Usar pesticidas arruinaria a terra e deixaria carcinógenos para trás, tornando qualquer coisa que plantássemos perigosa para consumo. Então tentamos pegá-los à mão. Mas a reprodução deles é bem rápida. Trabalhamos por 3 ou 4 dias, mas não adiantou nada. Eles só aumentaram. Tentei muito outras maneiras de nos livrar deles. Embora eu tivesse orado a Deus quando isso aconteceu, eu não entendi a autoridade e o comando de Deus, então ele não teve lugar no meu coração. Eu não sabia como confiar de verdade em Deus, nem buscar a vontade dele. Eu nunca tinha visto aquela espécie de inseto antes. Mas eu plantava alimentos havia décadas e tinha muita experiência com controle de pragas. Achei que superaria aquilo se continuasse pesquisando. Um por um experimentei todos os métodos que conhecia, uns 6 ou 7, mas nenhum deles deu resultado. Em décadas como agricultor, eu nunca tinha visto um inseto tão difícil de eliminar. No passado, eu sempre resolvi infestações sem grandes problemas. Só que nenhum dos métodos que eu conhecia estava funcionando daquela vez. Um amigo me disse que um professor recomendou óleo de neem como pesticida. Então fui logo comprar esse produto. Mas também não adiantou. Eu já não tinha mais ideias. Nem encontrava uma solução. Os dias passavam e todas as manhãs eu ia olhar. E os pés de tomate estavam tomados pelos insetos. Alguns perdiam as flores. As pontas das folhas estavam murchas e os frutos apodrecendo. Eu fiquei péssimo. Irmãos e irmãs me ajudaram todos os dias com aqueles tomates. Eles tiveram bastante trabalho para construir treliças, podar e amarrar as plantas. Mas quando os tomates estavam florescendo, com uma grande colheita à vista, os insetos invadiram do nada. Concluí que a colheita daquele ano seria um fracasso. Ao ver toda a plantação repleta de insetos, fiquei desesperado e perdido. Meu vizinho Wang tinha muita experiência com plantações e sabia muito sobre controle de pragas. Achei que ele pudesse ter uma solução para me ajudar. Devia ter perguntado a ele. Eu fui falar com ele, mas ele me disse: nunca vi nada assim nos meus 30 anos com agricultura. Já passei pesticidas 3 vezes por dia, mas eles só mataram meus tomates e não os insetos. Outro vizinho, o Zhang, disse sem esperança: já misturei 3 ou 4 pesticidas diferentes, mas nada os mata. Ao ouvir aquilo, eu fiquei tão desesperado. Aquela era uma praga de insetos e não tinha como eu me livrar deles.
Parecia que os meus tomates todos seriam destruídos. Sem esperança, eu orei a Deus. Oh, Deus, eu não sei o que fazer para eliminar esse surto. Estou totalmente perdido. Por favor, me ilumine e me guie para que eu saiba como lidar com isso e que lições devo aprender. Eu li as seguintes palavras de Deus em uma reunião uma vez. Eu gostaria de ler. Está bem. Sob a soberania e o controle de Deus, todas as coisas vêm a existir ou desaparecem de acordo com seus pensamentos. A vida delas é toda governada por certas leis, em conformidade às quais elas crescem e se multiplicam. Nenhum ser humano ou coisa está acima dessas leis. Por quê? A única resposta é: por causa da autoridade de Deus. Ou, para colocar de outra forma, por causa dos pensamentos de Deus e das palavras de Deus. Porque o próprio Deus faz isso tudo, ou seja, a autoridade de Deus e a mente de Deus é que dão origem a essas leis. Elas vão variar e mudar de acordo com os seus pensamentos. E essas variações e mudanças todas acontecem ou desaparecem por causa do seu plano. As epidemias, por exemplo, elas se alastram sem aviso. Ninguém sabe suas origens, nem as razões exatas pelas quais elas ocorrem. E toda vez que uma epidemia chega a certo lugar, aqueles que estão fadados não podem escapar da calamidade. A ciência humana entende que as epidemias são causadas pela disseminação de micróbios malignos ou nocivos. E a velocidade, o alcance, o método de transmissão delas não pode ser predito nem controlado pela ciência humana. Embora resista a elas por todos os meios possíveis, a humanidade não consegue controlar quais pessoas ou animais são afetados, inevitavelmente, quando as epidemias se alastram. A única coisa que os seres humanos podem fazer é tentar preveni-las, resistir a elas e pesquisá-las. Mas ninguém sabe as causas originais que explicam o início ou o fim de qualquer epidemia em particular. E ninguém pode controlá-las. Diante do surto e da disseminação de uma epidemia, a primeira medida que os humanos tomam é desenvolver uma vacina. Mas, com frequência, a epidemia desaparece por si só, antes da vacina ficar pronta. Por que as epidemias desaparecem? Alguns dizem que os germes foram controlados, outros dizem que desapareceram por causa das mudanças das estações. Quanto a saber se essas especulações extravagantes funcionam, a ciência não pode oferecer explicação nem dar uma resposta precisa. O que a humanidade enfrenta não são apenas essas especulações, mas a falta de entendimento e o medo das epidemias pela humanidade. Em última análise, ninguém sabe por que as epidemias começam, nem por que terminam. Como a humanidade tem fé apenas na ciência e confia inteiramente nela, mas não reconhece a autoridade do Criador, nem aceita a sua soberania, ela nunca terá uma resposta. Amém. Amém. Deus governa todas as coisas. Tudo está nas mãos dele. Sejam essas coisas grandes ou pequenas, visíveis ou não, se são coisas vivas ou mortas, tudo existe ou desaparece somente de acordo com a vontade de Deus. Todos os desastres estão sob o governo dele. As pessoas não sabem de onde as pragas e as pestes vêm. E também não sabem como podem evitá-las. Nós não temos a mínima ideia de quando vão sumir. Porque tudo isso é governado por Deus. Mas eu não entendia de verdade a autoridade e a soberania de Deus. Então, quando os insetos infestaram meus tomates, não me coloquei diante de Deus para buscar e confiar nele de primeira. Tentei encontrar a solução pelos meus próprios métodos. Não adiantou nada, mas mesmo assim, eu não busquei nem me apoiei em Deus. Eu me senti inútil e sem esperança quando descobri que nem os pesticidas adiantavam. Eu tinha fé em Deus e orava a Ele, mas Ele não tinha lugar dentro do meu coração. Achei que conseguiria me livrar daqueles insetos sozinho. Como eu fui arrogante e ignorante.
Então eu me dei conta de que é Deus quem decide quando eles aparecem e quando eles vão embora. Está fora do nosso controle. É. Eu ainda não entendia qual era a vontade de Deus naquela infestação, mas sabia que precisava fazer a minha parte e deixar aqueles insetos nas mãos de Deus. Eu tinha que me submeter aos arranjos de Deus. Essa conclusão me trouxe paz. Eu orei a Deus, disposto a experimentar o que ele tinha arranjado. Uns dias depois, eu fui ao campo e vi várias teias de aranha nos pés de tomate. Então me perguntei, de onde essas teias de aranha surgiram? Olhei mais de perto e vi várias tracinhas nas teias e lembrei que as aranhas gostam de comê-las. Sem as traças, não haveria ovos e, naturalmente, menos insetos. Que maravilha. Percebi que havia bem menos insetos do que 2 dias antes. Eu sabia que aquilo era obra de Deus, que ele tinha trazido as aranhas para comê-los. Fiquei muito grato a Deus. Graças a Deus. Depois de 7 ou 8 semanas, eu vi que os insetos tinham sumido dos frutos, galhos, flores e folhas da plantação de tomates. Fiquei muito feliz. Nunca imaginei que em poucos dias as aranhas comeriam toda aquela infestação de insetos. Deus é poderoso mesmo. É. Que incrível, É não é? verdade. Mesmo. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, eu não acreditaria. Fiquei muito agradecido e dei glória a Deus. Os feitos de Deus são maravilhosos. São mesmo. Os descrentes não entendem as decisões e autoridade de Deus. Eles só acreditam na ciência para evitar desastres, mas não os entendem totalmente. Eles não acreditam em nada, então ficam desamparados. Com isso, suas plantações é que sofrem. Mas quando me coloquei diante de Deus, disposto a me submeter e confiar nele, ele usou aquelas humildes aranhas para comer todos os insetos, cuidando da infestação de forma muito fácil. Aquilo me mostrou que Deus comanda e mobiliza todas as coisas. Ele é muito sábio e poderoso. Graças Graças a a Deus. Deus. Na época dos tomates amadurecerem, pensei que seria uma colheita terrível por causa daquela infestação. Mas, para minha surpresa, a safra foi gigantesca. É. Impressionante. Deus trabalha de formas maravilhosas. É como dizem as palavras de Deus Todo-Poderoso. Seu feito está por toda parte. Seu poder está por toda parte. Sua sabedoria está por toda parte. E sua autoridade está por toda parte. Todas essas leis e regras são a corporificação de seus feitos. E cada uma delas revela sua sabedoria e autoridade. Quem não está sujeito ao governo de Deus? Quem está isento de seus desígnios? Todas as coisas existem sob o seu olhar e vivem sob seu governo. Por seus feitos e poder, o homem só pode reconhecer que ele existe e detém a soberania sobre todas as coisas. Amém. Graças a Deus. Por meio disso, experimentei que a autoridade e a sabedoria de Deus estão por toda parte. Graças a Deus. O clima, o sol e a chuva são comandados por Deus, assim como todos os insetos que vivem no planeta. É verdade. Nenhum ser criado pode controlar nada disso. É. Em cada detalhe da criação e gestão de Deus sobre todas as coisas, podemos ver que a autoridade de Deus é mesmo única. Ele é mesmo sábio e poderoso. É mesmo. Pensei comigo que não importava o que acontecesse no futuro. Eu deveria confiar em Deus e entender melhor suas ações. Amém. 2 meses depois, plantamos um lote de amaranto. E após 2 semanas, eles brotaram bem verdes. Imaginei que teríamos uma ótima colheita. Mas numa manhã, minha esposa me disse que havia traças das crucíferas nas plantas e me pediu para resolver aquele problema. Ouvir aquilo me deixou assustado. Aquelas larvas eram muito ativas e difíceis de pegar à mão. Reproduziam-se rápido. Ficavam adultas em 1 ou 2 dias. Essa praga já tinha infestado os melões que plantamos antes. E eu tentei uma dúzia de coisas, mas nada funcionou. Elas comeram todas as hortaliças em apenas alguns dias. E nosso próspero jardim virou um terreno baldio. Fiquei muito preocupado com isso, pensando se comeriam todo o nosso amaranto em poucos dias. Eu não sabia o que fazer. Rapidamente orei a Deus e pedi que Ele me guiasse para entender sua vontade. Depois li as seguintes palavras de Deus. Jó possuía e buscava essas coisas, sem poder ver a Deus ou ouvir as palavras de Deus. Embora nunca tivesse visto Deus,
Ele conheceu os meios pelos quais Deus governa sobre todas as coisas e entendeu a sabedoria com a qual Deus o faz. Embora nunca tivesse ouvido as palavras proferidas por Deus, Jó sabia que as ações de recompensar o homem e tomar do homem tudo vêm de Deus. Embora sua vida não fosse diferente daquela de pessoas comuns, essa mundanidade não afetou seu conhecimento do governo de Deus sobre todas as coisas, nem seu trilhar do caminho de temer a Deus e evitar o mal. Aos seus olhos, as leis de todas as coisas estavam cheias dos feitos de Deus, e a soberania de Deus podia ser vista em qualquer parte da vida de uma pessoa. Ele não tinha visto Deus, mas era capaz de perceber que os feitos de Deus estão em toda parte. E durante seu tempo banal na terra, em todos os cantos de sua vida, ele era capaz de ver e perceber as extraordinárias e maravilhosas ações de Deus. E podia ver os maravilhosos arranjos de Deus. A ocultabilidade e o silêncio de Deus não impediram que Jó percebesse os feitos de Deus, nem afetaram seu conhecimento da soberania de Deus sobre todas as coisas. Sua vida foi a percepção, no seu dia a dia, da soberania e dos arranjos de Deus, que está oculto entre todas as coisas. Ele também ouviu e entendeu as palavras de Deus e a voz do coração de Deus, que Deus expressa governando as leis de todas as coisas enquanto está em silêncio. Você vê então que se as pessoas têm a mesma humanidade e busca de Jó, então elas podem ganhar a mesma percepção e conhecimento que Jó. E podem adquirir o mesmo entendimento e conhecimento da soberania de Deus sobre todas as coisas como Jó. Amém. Amém. Vi nas palavras de Deus que Jó se concentrou em entender a autoridade de Deus em seu dia a dia, experimentando o comando e o poder de Deus. Por meio disso, ele viu que tudo o que existe vinha de Deus e que Deus governa e controla todas as coisas e o destino da humanidade. Amém. Jó sabia, sem dúvidas, que toda a riqueza que ele tinha era devida às bênçãos e ao governo de Deus, e não ao trabalho árduo que ele fazia. Sim. Quando sua riqueza foi levada, ele também acreditou que tudo era permitido por Deus. O que é dado ou tirado é mandado e determinado por Deus. Por isso ele não reclamou, mas exaltou Deus. Mas quando acontecia algo difícil ou de que eu não gostava, eu não era capaz de aceitar e me submeter a Deus. Eu vi que Deus não tinha um lugar no meu coração e que me faltava fé. Esse pensamento me envergonhou. E entendi que Deus estava permitindo que aquilo acontecesse. Deus queria que eu conhecesse seu poder e comando e me submetesse de verdade a Ele no meu dia a dia. Por isso, livrar-me dos insetos e ter prosperidade ou não com um amaranto estavam nas mãos de Deus. É como diz o ditado: o homem cultiva, mas a colheita depende de Deus. Eu sabia que deveria deixar acontecer, aprender a buscar a vontade de Deus e me submeter aos arranjos dele. Amém. Amém. É só deixar acontecer. Me senti bem melhor com esse pensamento e orei silenciosamente a Deus. Ó Deus, acredito que o futuro do amaranto está nas suas mãos. Então, vou abdicar dos meus planos e preocupações, experimentar suas palavras neste ambiente e obedecer. Depois, fizemos algumas coisas para nos livrar das larvas, porém nada funcionou. Mas eu estava tranquilo, pois sabia que tudo estava nas mãos de Deus. E que se não tivéssemos uma boa safra, essa seria a vontade de Deus. Eu me submetia ao que ele arranjou. Amém. Fui à plantação uns dias depois e vi um bando de pardais comendo os insetos que estavam nos amarantos. Fiquei impressionado de ver que Deus mais uma vez estava abrindo uma senda para mim e resolvendo um problema que eu não poderia resolver sozinho. Graças a É Deus. verdade. Fiquei muito grato a Deus. Graças a Graças Deus. a Deus. Depois de 2 dias, todas as larvas tinham sido comidas pelos pardais. Agradecemos e louvamos a Deus inúmeras vezes. Deus realmente é poderoso. Incrível. É Ele verdade. fez os pardais comerem as larvas. Mais tarde, li essas palavras de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, ele usou todo tipo de métodos e formas para equilibrá-las, para equilibrar as condições de vida das montanhas e dos lagos, das plantas e de todo tipo de animais, pássaros e insetos. O seu objetivo era permitir que todos os tipos de seres vivos vivessem e se multiplicassem sob as leis que ele havia estabelecido. Nenhuma das coisas da criação pode fugir a essas leis, e as leis não podem ser violadas.
É somente dentro desse tipo de ambiente básico que os humanos podem sobreviver e se multiplicar de forma segura, geração após geração. Amém. 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 Eu vi nas palavras de Deus que quando ele criou todas as coisas, ele equilibrou as condições de vida de todas as formas, para que todos os seres vivos, sob o comando dele, vivessem e se reproduzissem de forma bem ordenada, É. apoiando-se e cuidando uns dos outros, conforme ele determinou. Nada pode ir contra essas regras que Deus criou. Ele criou todos os animais, plantas e insetos para um equilíbrio ecológico, para proteger o meio ambiente em que vivemos e prover estabilidade ao ecossistema. Amém. Graças a Deus. Sem esses arranjos de Deus, sem essas regras dele, todos os animais e insetos entrariam em caos. E nossa vida também seria dessa maneira, porque não sobreviveríamos. É Verdade. verdade. As considerações de Deus são meticulosas. Todas as coisas revelam seu grande poder, sabedoria e magnificência. E, acima de tudo, seu amor pela humanidade. Amém. Graças a Deus. Os feitos de Deus estão em todo lugar. É. Amém. Então, como vimos, não havia solução para os insetos que apareceram nas plantações. Mas Deus usou os pardais e as aranhas para comê-los, para que pudéssemos desfrutar o alimento que Ele nos dá. É. Tudo que Deus cria tem seu propósito. É. Até as humildes aranhas e pardais têm sua missão aqui na Terra. É. Deus os usa para equilibrar o ecossistema. Ele conecta todas as coisas para que possamos viver melhor. É. Deus é poderoso mesmo. Uns insetinhos pretos e percevejos apareceram nas hortaliças que plantamos depois. Eu orei a Deus e pensei no inimigo natural desses insetos, o sapo. E então nós soltamos 5 sapos no campo. E em 2 meses, já tínhamos mais de 30 sapos naquele campo. Havia cada vez menos insetos. E a colheita foi ótima. Fiquei extremamente grato a Deus por tudo isso. Pensei nessas palavras de Deus. Embora a frase autoridade de Deus possa parecer insondável, a autoridade de Deus não é de modo algum abstrata. Ele está presente com o homem em todos os minutos de sua vida, conduzindo-o todos os dias. Assim, em sua vida cotidiana, cada pessoa necessariamente verá e vivenciará o aspecto mais tangível da autoridade de Deus. Essa tangibilidade é prova suficiente de que a autoridade de Deus existe verdadeiramente e permite de forma plena que se reconheça e compreenda o fato de que Deus possui essa autoridade. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu achava que tinha de passar por grandes acontecimentos para entender a autoridade de Deus. Então não prestei atenção em vivenciá-la por meio das pequenas coisas do dia a dia. Depois disso, vi que a autoridade de Deus não é tão difícil de entender como eu pensava. Isso. A autoridade e poder dele estão sempre evidentes e estão conosco em nosso dia a dia. Seja algo grande ou pequeno, se nos concentrarmos em experimentar as palavras de Deus, veremos a autoridade dele. É. Pensando nesses últimos meses, quando confrontado com aquelas infestações, no começo, eu só sabia confiar na minha experiência e no conhecimento científico. Mas isso não serviu para resolver o problema. É. Quando me submeti e experimentei as palavras de Deus, eu vi seus feitos e ganhei um entendimento prático da autoridade e soberania de Deus. Minha fé em Deus também cresceu. Graças a Deus. Graças a Deus. Podemos ver os feitos de Deus em nossas experiências.